Sabe aquela sensação incrível quando a gente está num retiro, num encontro, num show, a música alta, todo mundo cantando junto, uma energia que parece que vai mudar o mundo? É bom demais, né? Mas e quando a música para? Quando as luzes se apagam e a gente volta para a vida real, para segunda-feira? É aí, nesse silêncio, que a verdadeira jornada começa. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Como é que a gente faz para essa chama não apagar? Como é que se transforma aquela emoção toda numa caminhada firme e constante para a vida inteira? É sobre isso que a gente vai conversar. E para a gente começar a entender essa lógica, tem uma história sensacional. É sobre um professor que foi dar uma palestra para um grupo de CEOs, gente super ocupada, sabe? E ele precisava ensinar para eles uma única coisa: como organizar a vida. Ele botou um pote de vidro gigante na mesa. Primeiro, ele pegou umas pedras bem grandes e foi colocando, uma por uma, até não caber mais nada. Aí ele virou para a turma e perguntou: "E aí, o pote está cheio?" Todo mundo: "Sim, claro." Então, ele pegou um balde de cascalho e despejou no pote. As pedrinhas foram entrando nos espaços vazios. Depois, ele fez o mesmo com a areia, que preencheu umas frestas que ninguém nem via. E por fim, ele ainda conseguiu colocar água, que encheu o pote até a boca. E é aqui que vem o estalo, a grande virada de chave. A lição não era sobre como enfiar mais coisa na agenda. Era sobre prioridade. Se as pedras grandes, as coisas que realmente importam, que sustentam a vida, não forem colocadas primeiro, o pote já vai estar cheio de areia. Cheio de coisas pequenas, urgentes, mas que no fundo são só areia. E essa pergunta, claro, volta direto pra gente. Quais são as nossas pedras grandes? O que não pode faltar de jeito nenhum? O que nos segura de pé para que a nossa vida não seja só um monte de areia e cascalho sem fundamento nenhum? Bom, identificar essas pedras é o primeiro passo. Mas o segundo, e talvez o mais difícil, é entender como a gente coloca elas na nossa vida de verdade, todo santo dia. E a resposta para isso não tá na emoção, não tá no arrepio do momento. Tá em algo bem mais pé no chão. A gente sabe como é. A motivação é uma montanha russa. Um dia a gente acorda querendo mudar o mundo, no outro mal quer sair da cama. Por isso, a caminhada de fé não pode depender dessa onda. Ela precisa ser construída numa rocha. E o nome dessa rocha é disciplina. É a constância. É fazer mesmo sem vontade. E essa disciplina se apoia em 4 pilares bem práticos, 4 pedras grandes que precisam entrar na nossa agenda antes de todo o resto. São elas que garantem que o mais importante venha, de fato, em primeiro lugar. Primeiro pilar, oração diária e contato com a palavra. É aquele compromisso inegociável, sabe? De parar, não só para falar, mas principalmente para ficar em silêncio e escutar. A palavra de Deus é um alimento que vai nos transformando e amadurecendo por dentro, dia após dia. Segundo pilar, adoração semanal. É o simples ato de se ajoelhar diante do Santíssimo. Mesmo que seja por 5 minutos. É o gesto de reconhecer: o Senhor é Deus e eu sou só uma criatura. E pode ter certeza, o tempo que a gente dá para Ele ali, Ele multiplica. Terceiro, a confissão mensal. Não é para chegar lá e tentar se justificar, explicar para Deus por que a gente errou. Ele já sabe. É para a gente se colocar diante do tribunal da misericórdia e receber a cura. E o quarto pilar, o terço diário. É como pegar na mão de Maria e pedir para ela nos ensinar a olhar para a vida de Jesus. É uma arma espiritual poderosíssima. Mas olha só, a nossa disciplina, por mais que seja essencial, não age sozinha. Ela é o que nos abre, o que nos prepara para sermos sustentados por forças muito maiores do que a nossa. São mistérios divinos que são a verdadeira fonte de tudo. O primeiro grande mistério é a cruz. A gente precisa aprender a olhar para ela e entender: isso aí foi por amor a mim. A cruz não é um peso para a gente arrastar com tristeza. É um abraço que nos acolhe e nos leva direto para o céu, principalmente quando as coisas apertam. O segundo mistério, a Eucaristia. Pensa que loucura! Um Deus que se faz comida. Ele se torna o nosso combustível para a jornada. Como é que a gente quer enfrentar as batalhas do dia a dia sem antes se abastecer dele? É a força que a gente precisa quando a nossa já acabou faz tempo. E, por último, o terceiro mistério. Maria, a obra-prima da criação, o sonho de Deus que deu certo. O caminho dela não foi fácil, não. Ela viveu cada passo na pura fé, mesmo sem entender tudo. Por isso, ela é a grande mestra. Ela já fez o caminho e sabe como nos ensinar a caminhar. Com esses pilares e esses mistérios, a gente começa a sacar onde a nossa atenção precisa estar. Porque a verdadeira luta, a batalha de verdade, ela não acontece do lado de fora.
ela acontece num lugar muito, muito mais perto. A batalha mais dura é contra o desânimo, a preguiça, a apatia espiritual que mora dentro da gente. O nosso maior inimigo não é o problema lá fora, é a nossa própria inclinação para o mal. A luta é interna, totalmente. E para vencer essa luta, para construir qualquer coisa que dure, a gente precisa partir de uma verdade fundamental. Um alicerce, uma fundação. O começo de tudo está aqui. O ponto de partida é este: ter a certeza, no fundo da alma, de que eu sou um filho, uma filha amada por Deus. Essa convicção, da qual a gente não pode duvidar nunca, é a base de toda a vida espiritual. Sem isso, o resto desmorona. É por causa desse amor que Ele nos escuta. É porque nos ama que Ele cuida de nós. E é porque Ele nos ama que Ele vai nos dar a graça necessária para a gente continuar, para crescer, para não desistir. No fim das contas, tudo se resume a isso. Se a gente não estiver conectado nele, não tem fruto. É uma dependência total, a gente precisa entender isso. Sem ele, a gente não consegue. E nada, é absolutamente nada. Ninguém sobe uma escada de uma vez só. É degrau por degrau, um passo de cada vez. E a vida espiritual é a mesmíssima coisa. É uma pedra angular de cada vez, construindo algo que vai durar para sempre. Então, a pergunta final não é sobre um plano mirabolante para o futuro. É sobre agora, hoje. Qual é o primeiro passo concreto? Qual é a primeira pedra que vai ser colocada no lugar certo, hoje, para começar a construir essa base sólida que nada nem ninguém pode derrubar? A decisão começa agora.